empreender sim. Isso aí, já começamos diferenciada hoje, né? Hoje o negócio sexta-feira aqui é bagunçada, né? E nós já tem bagunça, mas também tem gerência. Com certeza, é bagunça organizada, é bagunça boa, né? Coisa leve. E nós estamos mais uma vez, né? Juntas aqui no nosso Pode Empreender Sim, no nosso encontro compartilhado com vocês que nos acompanham, porque encontros nós temos sempre encontros muito bons, muito produtivos, muito agregadores, mas uma vez por semana a gente se reúne para entregar conteúdo para quem nos acompanha aí, né? Através de áudios, através de vídeos, e é isso. Então, bem-vinda Giovana, bem-vinda Jaque, bem-vinda Vivian, sou eu, Vivian Carla, mais uma vez. Giovana Rodrigues, Jaqueline Rocha. Isso aí, nós estamos aqui super coaches, super maravilhosas, super mulheres, né? Nesse mês de março, contando para vocês um pouquinho a nossa história, né? A gente já veio aí para quem nos acompanha aí, nós já tivemos um momento lá onde contamos a história da Giovana, tive a oportunidade de contar a minha história hoje, e agora, Giovana? E hoje a história de quem? Da Jaqueline Rocha. Exato. Hoje a conversa é comigo. O negócio é com você. Hoje o paredão é comigo. Já que assim, para quem de repente está ouvindo a gente pela primeira vez hoje, não está acompanhando os outros episódios aí, até explicar essa questão, porque começar por nós, né? Que é uma coisa interessante. Na verdade, sim, a gente decidiu contar um pouco da nossa história de empreendedorismo para a gente também ser exemplo, né? A gente trazer a nossa história de empreendedorismo para a gente ter bagagem também, para mostrar para vocês que a gente também tem bagagem para entrevistar os entrevistados que virão a partir de agora, falando também sobre empreendedorismo, sobre a história deles, mas a gente quer mostrar que a gente também está nesse meio há algum tempo e também contar a nossa história de vida. Interessante. Já para começar o negócio aqui, posso começar, Giovana? Pode começar. Eu queria muito a gente trazer uma coisa que eu acho que para a Jaque vai fazer muito sentido contar, para todas nós, mas eu acho que para a Jaque especial vai fazer muito sentido, quando a gente fala em coerência, né? Eu já queria começar diferente hoje. Coerência em que sentido? Como que a gente ensina as pessoas a melhorarem seus negócios, sua vida no empreendedorismo, se a gente não começa organizando a nossa própria história, né? E entendendo que a nossa dor é a dor do outro, né? Então, como o empreendedorismo começou para você e como que você pode fazer um paralelo em relação à coerência na sua caminhada? Bom, eu acho assim, né? A minha história, ela veio, na verdade, do exemplo dos meus pais, né? Minha mãe é enfermeira de bebês, né? Até os meus 4 anos ela foi enfermeira, mas esse dom de cuidar das pessoas eu herdei dela, porque até hoje ela cuida das pessoas. E o meu pai, administrador de empresas, né? De uma agropecuária. Então, eu uni essas duas características, né? De um e de outro, e trouxe para a minha vida profissional. Mas, né, trazendo toda a minha história, tudo que aconteceu na minha vida, a grande questão que eu trago em relação à coerência é que a gente pode falar muito mais, com muito mais propriedade, quando a gente viveu algo. Então, a escolha, né, o caminho que eu segui, que é a mentoria, o coach para pequenos negócios familiares, vem da minha experiência de 15 anos administrando um negócio familiar, né, administrando um pequeno negócio com o pai, com minha mãe, em um período também com o meu irmão, e entender e potencializar as características de cada um para um bem comum, que é o negócio, mas preservando o principal bem, que é a relação da família. Bem interessante, até para a gente trazer isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas que nos acompanham sabem um pouco do que a gente faz, tal, mas entender por que a gente escolheu esse nicho, né? E por que isso faz tanto sentido, porque precisa fazer sentido, né? Até em pequenas ações que a gente às vezes traz, não só no trabalho como no nosso dia a dia, tem que ter sentido para a gente, né, Jaque? Eu acho que no meu caso, sabe, Vivian e Giovana, a família sempre esteve em primeiro lugar para mim, né? E não só na visão profissional, por conta do negócio familiar, mas sim por conta da história de vida, né?
E a grande percepção desse processo como um todo é que toda família, ela tem muitas diferenças, mas tem muitas coisas em comum. E o que eu percebi nessa minha jornada de 15 anos empreendendo em família e tendo uma vida profissional paralela, estudando muito, tendo um conhecimento teórico de gestão de negócios, é que o negócio familiar é diferente de tudo que a gente já viu. Porque ali você não está lidando com um capital, como posso explicar? Um capital humano que se você falar algo, você vai ter aquilo ali só no ambiente de negócios, no ambiente profissional. Você vai estar falando com alguém que tem dois papéis na sua vida, né? O papel familiar e o papel de profissional. Então, a maneira como você enxerga esse profissional, que é a sua família, também é diferente. Você não pode tratar igual como um colaborador que não é seu parente, sua família de um modo geral. Você tem que tratar de forma diferente, sim, porque somos seres diferentes. Assim, a gente percebe muito o que as empresas familiares pecam. Como eu tenho um colaborador que é familiar, eu tenho que cobrar muito mais dele para ele ser exemplo. E não, você não tem que cobrar mais, você tem que cobrar de forma diferente. O posicionamento é diferente. Óbvio que no ambiente, né, da empresa, você precisa saber separar. Assuntos pessoais não se fala dentro da empresa, mesmo eu estando com um familiar ali. Porque se eu tenho um colaborador que não é familiar, de duas uma, ou ele vai se sentir excluído ou ele vai se sentir muito incluído. E aí começa o problema. E como que fica na parte assim, de separar as coisas, por exemplo, num churrasco? Olha, é interessante, né, falar sobre isso. Quando você vive em família e você tem aquele negócio ali, é inevitável você não falar sobre o negócio. A questão é, vocês têm que ter acordos claros para, olha, até aqui dá para conversar. Por exemplo, não dá para fazer uma reunião no churrasco. Decidir sobre algo importante no churrasco, porque primeiro ali não é o ambiente. E provavelmente vai faltar pessoas que precisam estar ali, que provavelmente não são da família, para tomar uma decisão mais concreta. Então, a grande sacada não é que eu não posso falar, não é assim também. Cada família vai ter o seu balanço ali do que pode e do que não pode. Porém, o que precisa ser entendido eu só tomo uma decisão real sobre o negócio dentro do ambiente do negócio. A grande questão é essa. Essa é a grande diferença. Eu acho que essa fala, essa pergunta da Giovana, traz uma coisa muito, muito comum entre pessoas que trabalham empreendendo, e aí trago muito para a realidade da minha vida. E eu acho que você tem muito a colaborar com as pessoas em relação a isso, mas um ponto que, pelo menos dentro da minha vivência, é muito importante é a gente saber reconhecer até que ponto aquilo nos afeta, né? Então, eu mesmo que sou apaixonada do que faço, que é muito importante a gente entender que para o empreendedor é um pouco mais complicado, porque ele gosta muito do que faz, então ele não entende como trabalha. É diferente se nós somos família e a gente trabalha na mesma empresa. Quando a gente sai da empresa, a gente vai querer falar de outras coisas, porque não é um problema meu, isso daí eu sou só um CLT, eu sou um funcionário, daí a gente resolve na segunda-feira. Mas quando o negócio é teu, aquilo corre na tua veia, você tem gana para chegar na segunda-feira, você gosta das decisões, e aí de repente uma pessoa do setor financeiro, outra do comercial, inevitavelmente, no momento que era para ser de lazer, você vai trocar uma ideia, vai discorrer, vai falar, nossa, isso daqui a gente poderia aplicar no nosso negócio, às vezes até um filme, né? Então eu acho que a gente tem que entender até quando aquilo está sendo tóxico e fazendo mal. Eu acho que essa questão do reconhecimento, penso eu, que seja assim, porque lá dentro dos nossos encontros, a gente tem muito isso, né? Tá meio chato, ela tá pesando, né? Observar, acho que até em que ponto a gente já tá incomodando as pessoas. Porque tem gente que não tem esse mancol.
Começa a falar de negócio, começa a falar de trabalho e esquece, né? Eu vou dar um exemplo muito simples para a gente ter essa noção. Sabe quando você liga o som muito alto e você sabe que você está incomodando seu vizinho? É isso. A tua liberdade de falar do negócio dentro da família, do ambiente familiar, acaba quando você está invadindo a privacidade do outro. Quando você percebe que o outro já está se incomodando. Ali chegou o momento de parar. É basicamente isso. Não tem muita. É muito isso. É questão de ter bom senso. Já que, mudando de assunto, mas falando a mesma coisa, quando você, uma curiosidade que eu tenho, que na verdade a gente até já sabe um pouquinho, mas eu acho legal a gente falar sobre, quando você fez uma transição, você fez uma escolha, e essa escolha não foi fácil, não é fácil, né? A gente sabe que é um caminho que você ainda está percorrendo, né? E você tomou essa decisão de fazer essa escolha para você alçar os seus próprios voos, porém, no mesmo momento, na mesma forma, criando uma situação onde você consiga ainda se sentir pertencente, dando aquela estrutura para o negócio ir e você poder contribuir só apenas com aquilo que é o seu melhor. Fala sobre isso pra gente. Não tem como falar sobre esse assunto, falar desse processo da transição da minha carreira, sem explicar um pouquinho como foi esses 15 anos empreendendo. Eu falo assim que existem duas metades, né? A primeira metade do negócio, né, os primeiros 7, 8 anos, foi um momento de muito embate. Porque mesmo eu, sendo a pessoa que estava trazendo um conhecimento técnico para o negócio, eu não consegui implementar. Por quê? Porque eu não adequei a minha fala a quem estava fazendo a gestão do negócio, no caso, meu pai e minha mãe. Então, por mais que eu tivesse certa, por mais que eu tivesse certeza que aquele movimento, que aquele novo processo, que aquela nova técnica fosse ajudar o negócio, eu não soube falar, me expressar da melhor maneira sem impor a minha inteligência. O que isso quer dizer? Traduzindo isso tudo, eu fui arrogante durante todos esses anos. Então, quando você coloca uma característica sua, né? Eu sou a inteligente, vamos dizer assim, né? Eu sou a inteligente, então o que eu falar é lei e pronto. O que acontece em relação a isso? Eu não tenho a adesão das pessoas à minha ideia. Então, nos primeiros anos, eu tive muitos problemas em relação a isso. Já no segundo momento que eu vim nesse processo de desenvolvimento pessoal, o que aconteceu? Eu consegui adequar a minha linguagem a uma forma que tanto meu pai quanto minha mãe entendiam como valor de crescimento para o negócio. Aí as coisas começaram a caminhar. Aí implantamos sistemas, implantamos, de certa forma, a análise de preço, né, precificação de produto, precificação de serviço, formalização de contratos, enfim, toda essa parte mais estrutural do negócio que era necessária, que até então era tudo feito nas coxas. Sim. Então, quando chegou o momento de eu decidir sobre continuar no negócio ou seguir a minha carreira, o que eu estou fazendo hoje, novamente vem essa habilidade em saber ouvir o outro. Porque para que eu continuasse no negócio, o negócio precisava expandir. Mas esse era o meu momento enquanto empreendedora, mas não mais um momento de empreendedorismo dos meus pais, que estão num outro movimento. Então, nesses últimos 3, 4 anos, quando eu quis de fato empreender e fazer o negócio crescer e não estava dando certo, nada dava certo, eu consegui achar uma resolução quando eu sentei e novamente eu conversei com eles.
E aí eu entendi qual era o caminho que eles queriam seguir. E os caminhos não se encaixavam mais. Então, aí entra uma outra questão, o respeito para com o outro. Qual é o meu papel dentro do negócio? Eu sou o gestor, eu sou o dono, ou eu faço parte da gestão, mas eu não sou o dono, de fato. Quem tem a palavra final? Certo? E nesse processo como um todo, a decisão foi tomada da seguinte forma: eu saio da gestão do negócio, do dia a dia, mas eu continuo dando todo o suporte que eu sempre fiz gerencialmente, para que todo o negócio pudesse ser desenhado novamente para que eles possam tocar sem a minha presença diária dentro do negócio. E aí sim eu poder seguir o meu caminho. Interessante, né, Joana? Uma aula aí, né? Nem falar. E acho que muita gente fala. E assim, é importante falar sobre isso, porque isso em relação aos pais com filhos, isso é muito comum, né? Porque os pais, às vezes, eles têm um negócio e no coração deles, eles entendem que o filho pode continuar tocando aquele negócio, aquela loja, aquela cafeteria, aquele restaurante, enfim, qualquer, né? Ou continuar na mesma profissão que eu continuo muitas vezes, mas às vezes o pai sai dessa linha do respeito de não entender a escolha do filho, ou o filho quer fazer apenas única, do jeito dele, sem respeitar as vontades e os desejos de quem já começou aquele negócio. Não? É muito comum a gente ouvir os pais quererem impor aos filhos. Sim. Mas pouco se é dito quando o filho quer impor aos pais. E aí é onde acontecem as brigas, porque você acaba não entendendo o momento do outro. Sim. Você não entende que o outro, você ainda está um foguete, mas o outro já está, calmaria. Ele está querendo já, sabe? São momentos diferentes. Exatamente. Momentos diferentes exigem processos diferentes, certo? Exatamente. Então demorou um tempo. Demorou um tempo para eu entender que o grande problema era esse. Não era que eu não conseguia implementar um processo, não era que eu não conseguia fechar um novo contrato, não era nada disso. O que faltava era eu saber ouvir o outro. E isso é uma grande característica das empresas familiares. Gerações diferentes querendo falar a sua língua sem adaptar à linguagem do outro. Importante. É extremamente importante. E aí eu te digo mais. Quando você pesquisa no Google sobre negócio familiar, o que é que vocês acham que mais aparece dentro desse resultado? O que você acha? Sucessão familiar. Exatamente. Sucessão familiar. É um aspecto importante? Com certeza. Só que é como se eu pensasse só na morte e eu não vivesse toda a minha vida antes. Eu vivesse a vida inteira me preocupando com a minha morte, sem viver. Então, a grande questão dos negócios familiares é que você não encontra conteúdo falando sobre o dia a dia do negócio familiar. Porque aprender sobre processos, aprender sobre gestão financeira é relativamente fácil. Mas e lidar com pessoas que são tão especiais? Porque é um processo diferente. E me deu um déjà vu aqui agora, no meio do trem. Me veio uma cena agora, do nada, mas eu quero que você fale sobre isso. Olha, eu tô interrompendo a Giovana, era a vez da Giovana. Mas eu tô roubando às vezes, situação muito feio. Feio, coach. Mas agora que tá com o cabelo super cor de volta. Feio, coach, cara. Mas assim, déjà vu, no dia que você está sentada com o seu mapa lá, e estou tentando ir por dois caminhos, ver assim, na hora. E você está trazendo tanta minuciosidade das dificuldades, e são tamanhas demandas que você tem, que eu tô aqui, gente do céu, ainda bem que essa mulher se achou. O mundo agradece. É uma coisa que eu ouvi semana passada. Sempre tem alguém faminto pelo seu conhecimento. Sempre tem alguém faminto pelo seu conhecimento. Alguém necessitando, ansiando, passando fome do conhecimento que só você tem.
Pronto, Giovana, não vou falar mais nada, agora é sua vez. Agora você me deixa com a bomba. Você se vira, eu tô profunda aqui, então vou refletir mais um pouquinho. Tá? Vou até tomar uma água, porque a produção da água, e vai, Giovana, sua vez. Vai lá. Tem a parte de sucessão familiar e a outra que a gente confunde muito é sucessão. Governança familiar. Governança familiar. A governança familiar é essa relação da família dentro do negócio. Então, quais as regras que eu vou seguir para trazer um familiar para o meu negócio? Quais as regras de sucessão familiar para o negócio? Aí vamos supor, temos irmãos que abriram um negócio. Tá? E aí, os anos passam, um filho de um deles se interessa pelo negócio, o outro não. Quem é o sucessor e quem é o herdeiro? Interessante, né? Pensar sobre isso. Entende? Então, como lidar com essa relação de quem vai vir depois? Tanto para quem não vai tocar o negócio, mas está ligado ao negócio, quanto quem está envolvido com o negócio profissionalmente falando. E também é familiar. Então, a governança ela trata de todas essas relações, do antes, do durante e o depois. Como um colaborador que não é familiar concorre de forma igualitária com alguém que é familiar e que tem as mesmas habilidades técnicas para X cargo. Tudo isso é decidido dentro da governança familiar. Essa é a grande diferença. Entendi. E é interessante a gente pensar sobre esses papéis para a gente poder ter uma vida um pouco mais equilibrada e feliz, né, Jaque? Eu acho que é mais importante que algo que você... Acontece. Eu acho que essa fala vai pegar. Só dá essa forma. O equilíbrio, já que eu acho que a gente trazer o equilíbrio dessas relações e o valor que essas relações significam para nós, né? Até que ponto nós estamos preparados para sacrificar os nossos relacionamentos. Tanto que tem muita gente que eu já ouvi vários relatos de pessoas até que nem tanto, não só no empreendedorismo, como às vezes trabalhavam na mesma empresa, né? E às vezes não se dão bem, realmente não tem perfil ali para estarem juntos e às vezes até a inteligência emocional para poder separar as coisas, né? E tá tudo bem também se você não consegue, né? Então, muitas vezes é preciso, né? E aí me veio uma coisa hoje, a gente até conversando sobre questões de relação entre colaboradores. Vou trazer uma situação que eu queria que você trouxesse a sua opinião. E aí eu sempre penso assim, você é uma pessoa emocionalmente sábia para conseguir trabalhar com o seu marido? Né? Uma questão que eu faria para um colaborador. E se a pessoa falar assim, Deus me livre, claro que não, eu falo, então por que você está aberta a ter um relacionamento com uma pessoa da sua própria empresa? Se você não se vê no futuro trabalhando junto com a pessoa que você mora. Então, para que você vai abrir oportunidade para isso nesse momento? Então, é muito sobre saber o seu, se conhecer, entender de que ponto esse equilíbrio, como você está equilibrado emocionalmente para lidar com isso. Né? É muito sobre isso. Então, muitos casais, eu vejo muito isso. Eles começam, às vezes, a namorar, começam a se envolver, de repente, já estou trabalhando na empresa dele, ele já está trabalhando no meu negócio, mas sem entender, sem parar para conversar sobre dinheiro, sem parar para conversar sobre plano, sem parar para conversar sobre o tempo, como vai ser o nosso tempo, como vai ser o tempo dos nossos filhos, como vai ser o tempo de quando nós tivermos os nossos filhos, se a gente ainda não tem. Então, quando a gente não se prepara para pensar nisso, para só viver o momento ali, sabe? Como se não existisse o amanhã, como lidar com isso? Eu queria que você trouxesse a sua opinião em relação a esse contexto. Olha, aí entra, de verdade, entra muito no papel que você desempenha na vida das mulheres. De cuidar da relação e cuidar principalmente da gestão do tempo. E aí eu alio a gestão do tempo a outra questão, acordos claros. Uma relação familiar dentro do negócio só funciona
se você tem acordos muito claros. É não ter vergonha de falar assim, olha, eu não vou aceitar essa sua característica aqui, que dentro de casa é razoavelmente relevante, dentro do negócio. É ser corajoso ao ponto de sentar e falar, ó, vamos aparar as arestas, tanto da nossa relação dentro de casa, quanto a nossa relação dentro do negócio. Porque existe a seguinte questão. Quando você não faz esse acordo, vamos supor, eu vou dar um cenário. Em casa, homem, mulher, filhos. Quem é a hierarquia? Os pais. Quando eu vou para o negócio, quem é a hierarquia? Quem for dono do negócio. Se o filho for o dono do negócio, os pais são bem abaixo disso. Se o marido é o dono do negócio, o resto vem depois. E aí o que é que acontece? No momento de embate, se não existe essa relação, esses acordos claros, vamos supor no cenário onde o filho é o dono do negócio e os pais são gestores de setores diferentes, mas que devem obediência ao gestor. O que vai acontecer? Numa briga, num embate entre uma decisão, os pais vão querer usar os papéis de pais dentro da família, só que dentro do negócio. E aí entra um conflito imenso. Exatamente. Conflito que vai para os dois lugares, né? Exatamente. Aí não tem como separar, porque você misturou. Eu só consegui fazer essa separação quando eu parei de ser a estrutura da família dentro de casa. Porque em casa eu sou filha. No negócio eu até posso ser gestora administrativa do negócio. Mas lá eu deixei de ser a gestora administrativa da família e passei a ser apenas filha. Então, quando esses papéis ficam bem alinhados nos ambientes que precisam estar, os conflitos diminuem e você potencializa. Porque aí o que acontece? Você para de focar nos problemas e começa a focar nas soluções. Que soluções são essas? Você, enquanto mãe, você conhece as habilidades que seus filhos e seu esposo têm, que são excelentes. Por que não usar essas habilidades para o bem do negócio? Você começa a focar em soluções. Você começa a olhar para a sua equipe e falar, olha, eu vou pegar aquela pessoa ali e vou colocar ela aqui, porque aqui ela vai se dar melhor. Ela tem esse perfil para isso. Olha, aquela ali, não, melhor eu colocar ela aqui, ela tem perfil para isso daqui, não porque ela está fazendo agora. Só que eu só tenho tempo e calma para analisar isso quando eu não tenho esses conflitos. Quando eu já tenho esse acordo muito claro. É igual eu querer achar uma roupa dentro do guarda-roupa, sendo que o guarda-roupa está todo bagunçado. Primeiro arruma, depois você procura, você visualiza o motivo. Né? Exatamente. Jaque, como que funciona na parte da contratação? Eu já vi muitos casos da pessoa, né, que tem um negócio, querer contratar um primo porque está desempregado. Aí vem, por exemplo, os pais falam, fulano, você podia contratar fulano de tal, que está desempregado, tadinho. Mas só que você olha assim, você olha assim, no caso, ele fura a fila porque ele é um familiar, e você vai olhar lá, ele não estudou, ele não tem as habilidades que você precisa no já começou errado, porque não foi nem o coitadinho que pediu emprego, né? É a mãe do coitadinho, né? Isso, a mãe já começou bem, né? Tá super Como que funciona essa parte da contratação para as pessoas que têm uma empresa familiar, que está começando, não entrar assim por esse caminho principalmente a amizade também, e a amizade e família? A questão familiar, a gente acaba incluindo os amigos, que acabam virando família também. Olha, a duras penas, né, a isso eu trago uma questão de vivência pessoal, né, que você só pode contratar um familiar se ele tem as habilidades profissionais para desenvolver aquela função.
Assim como você faz para contratar um estranho, você também vai ter que fazer para contratar um familiar. Sem exceção. Sem exceção. Porque se ele não tem perfil para o seu negócio, você pode ajudar ele a encontrar um trabalho com o seu network que ele vá ter o perfil para aquela empresa. Para a sua, pode ser que ele não tenha, mas para outra, pode ser que ele tenha. E tá tudo bem. Você não vai deixar de ajudar o outro. E muitas vezes o não ajudar é ajudar. Né? Não ajudar é ajudar. Não ajudar é ajudar. E aí o principal, é uma coisa que eu falo sempre, quando eu estou na rádio, deixa de lado a síndrome do queridinho. Já percebeu que nós todos, de certa forma, a gente tem o síndrome do queridinho? Síndrome do queridinho é o seguinte, eu sou aquele familiar que ajuda todo mundo, que cuida de todo mundo, que faz tudo, que resolve tudo. Para quê? Para que o meu ego seja inflado como sendo o melhor parente da família. E quando que você não está disponível, não pode, você fala não, todo mundo vira as costas para você. Exatamente. Então, não tenha medo. Não tenha medo de quebrar esse vínculo da síndrome do queridinho. Porque quanto mais sim você diz para os outros, mais não você diz para si mesmo. Né? Então, o processo tem que ser inverso. Você pode sim, não tem problema contratar um colaborador que seja familiar, mas ele tem as habilidades que esse cargo precisa. Por isso também, que independente de ser uma empresa familiar ou não, você precisa ter muito claro qual é o fluxo da sua produção, quais são os cargos que você precisa ter, né, qual é a equipe que você precisa ter, e a descrição de cada cargo muito claro. O que ele vai fazer e que características essa pessoa precisa ter. Porque aí, quando você chega numa sinuca de bico dessa, fala assim, olha, infelizmente ele não tem perfil para o que eu preciso agora. Mas ele tem perfil para um amigo meu, para uma empresa, um parceiro meu, para um fornecedor meu. Por que não? Existem várias formas de você ajudar o outro. Não precisa ser só contratando. Jaque, a gente trouxe bastante, né, nesse nosso bate-papo exatamente o que é que você faz e como você faz. Eu acho que a gente conseguiu descrever de uma forma bem, até pelos exemplos, né? Acho que são exemplos que acontecem na casa de um monte de gente que está nos acompanhando, com certeza. E eu queria deixar que você respondesse nessa pergunta agora, uma outra coisa que não tem a ver com esse assunto, mas tem a ver com a tua carreira, com o que você está construindo a partir de agora. Eu acho muito importante nós falarmos disso, até porque a gente sabe que o público que nos acompanha são pessoas que nesse momento estão empreendendo ou estão querendo empreender e muitas vezes se sentem um pouco perdidas, confusas, porque muitas vezes não encontram esse amparo dentro da família, dentro do seu círculo ali de amigos, né? Aquelas pessoas que estão sempre com você dentro do relacionamento amoroso. E aí eu queria muito que você trouxesse como foi para você tomar a decisão de cuidar do seu negócio, de cuidar de você como negócio, cuidar da sua carreira solo, que eu gosto de brincar sempre, né? E como você fez e como foi que rede foi essa que aconteceu para você e que acontece na sua caminhada? De todos os, lógico, a gente sabe que são várias mãos aí te ajudando. Como é isso para você, como empreendedora agora, nesse momento? E como foi quando começou? Então, eu queria que você trouxesse, até porque, às vezes, tem colega que está nos acompanhando aqui, que está nesse impasse, sabe? Eu quero desenvolver minhas coisas, mas eu não sei, estou um pouco perdida. Como é isso para você? Como foi? Olha, eu vou falar o que aconteceu na minha caminhada, né? E o que eu vejo que as pessoas ficam muito perdidas quando elas não se conhecem. Muitas vezes elas querem empreender porque viu uma oportunidade ou está passando, de certa forma, algum tipo de necessidade. E aí vai empreender em algo que, no fritar dos ovos, ela não gosta, mas porque só viu a oportunidade pronta, né? Então, no meu caso, foi o inverso. Eu tive que me entender como pessoa, eu tive que cuidar muito de mim, fazer terapia, fazer minha formação de coach, fazer todo esse processo de autoconhecimento para aí sim entender qual era o caminho que eu ia seguir. Nesse processo como um todo, foi quando eu conheci vocês duas, que
cada uma tem a sua função dentro da minha vida, né? Dentro desse processo de escolha, de desenhar o que eu queria fazer de fato da minha carreira solo, né? Principalmente você, Viviane, com o seu trabalho voltado para mulheres, e você, Giovana, mostrando muito a questão de planejamento mesmo, de planejar financeiramente tudo isso, e me dar calma para entender que o processo vai seguindo, né? Vocês dois como um todo, que o processo vai acontecendo. Então, e aí uma pessoa também importantíssima, que não está no nosso meio profissional, mas que é importante para mim, que é o Kleber, que é meu namorado, que me deu uma visão diferente de como poder continuar sendo presente enquanto família, né? Zelando pela minha família, mas sem estar presente fisicamente, tanto em casa quanto dentro do negócio. Isso foi também primordial. E essa rede toda de apoio, eu acho que o mais importante de tudo foi que todos vocês, cada um com o seu olhar, demonstrou para mim o quanto eu posso, o quanto eu sou capaz. Principalmente nos momentos que eu não achava que eu era capaz. Então, a rede de apoio, ela vem muito do ambiente que você escolhe estar inserido. Porque muitas vezes, sim, eu não tenho apoio da família, eu não tenho apoio dos amigos. Então eu vou para um ambiente onde eu possa ser apoiada. E onde eu vou encontrar isso? Procure. Não tem uma receita pronta para isso. A rede de apoio que eu construí com vocês não estava pronta. Ela se teceu ao longo desses quase 3 anos que nós estamos juntas, né? E aí as redes de apoio foram aparecendo de lugares totalmente diferentes. Não é um lugar apenas, mas são pessoas com pensamentos que podem agregar você. Então, por isso, a rede de relacionamentos ou networking é muito importante neste momento. No momento que você precisa tomar uma decisão. Mas basicamente o seguinte: eu sou um tubarão e estou num tanquinho cheio de peixinhos. Eu vou me comportar como um peixinho. Se eu sou um tubarão e eu estou no oceano, eu vou me comportar como um tubarão, porque eu estou num ambiente onde eu tenho outros tubarões para me apoiar. Isso aí. Eu queria muito, que até antes de passar para a Giovana fazer a nossa pergunta chave aqui, eu queria muito trazer esse assunto porque assim, a gente percebe muito, eu ouço isso todos os dias, essa dificuldade que as pessoas têm e essa solidão no empreender, né? Até no nosso último sextou, a Milena falou disso de uma forma muito, assim, que me tocou muito. Ela falou que o empreendedorismo é muito solitário e que ele só é solitário porque a gente permite que ele seja, né? Então eu comecei a pensar sobre isso, porque para mim empreender nunca foi uma coisa só de solitária, mas porque sempre eu me permiti estar conectada e eu nunca tive medo e nem preguiça de estar nos lugares. Então muitas vezes eu era chamada para participar de situações onde eu falava assim, mas por que eu vou? Aí eu falava, mas eu acho que lá de repente pode ter uma resposta. Então muitas vezes eu ia com o meu copo vazio, mas buscando realmente que fosse encontrar uma resposta lá. E as respostas vinham, que é o que você trouxe, procure, vá atrás, esteja aberta a ouvir, ouça as histórias das pessoas. Se você sentir vontade, se sentir conectada, converse com as pessoas, pergunte, por que não? E é aquele negócio, né? Se não tem ninguém, por exemplo, se quer empreender, não tem ninguém ao seu redor empreendendo, você tem as redes sociais, né? Isso aí, tenho certeza que você conhece alguém que está empreendendo. E não tem importância você não falar com a pessoa 10, 15 anos, por que não mandar um oi, tudo bem? Às vezes a pessoa está ali pronta, né? Querendo, faz sua parte, né? Querendo ajudar. Olha, vou te falar uma coisa. Quem me deu o maior exemplo disso nos últimos tempos foi o Kleber, que é meu namorado. Por quê? Conhecendo a história dele, né? História de vida, de trabalho dele, ele é radialista, ele é programador musical e ele conhece gente do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro, que faz rádio. E como que ele fez contato com essas pessoas? Oi, tudo bem? Pela internet. Ele tem amigo de Portugal, amigo do México, gente de São Paulo, do Sul, de todos os lugares, de João Pessoa, sabe? E como ele fez isso?
sendo aberto. Mandando uma mensagem lá no Facebook, no Orkut, na época de MSN. Então, e ele não tem vergonha de dizer oi e puxar um assunto e fazer amizade, porque ele sabe que aquilo ali vai ser uma troca. Então, hoje, se você perguntar para qualquer profissional do Brasil quem é o Kleber Mendes, eles vão saber quem é. Mas não porque ele fez um trabalho tão incrível que todo mundo sabe. A questão não é essa. Ele até pode estar fazendo isso, tá? Mas a maneira de você se conectar com as pessoas. Então, assim, a gente está num ambiente que pode ser um tanquinho. Mas se você tem boca para falar, você vai fazer conexão com várias pessoas. Então, E aí? Jaqueline, pergunta. A pergunta que não Como que você se vê daqui 5 anos? Então, eu me vejo daqui 5 anos como uma comunidade de famílias que empreendem juntas, que criaram prosperidade financeira, que criaram uma melhor qualidade na relação da família, né, do bem maior que a família. E me vejo também com a minha família, né, construída a minha família. Quero continuar estudando muito, gosto, é minha paixão estudar e transformar esse conhecimento todo em ferramentas para ajudar as pessoas, em trazer a minha vivência para isso. E, cara, eu acho que daqui 5 anos eu vou estar feliz. É isso que eu desejo para mim, para os que me rodeiam, e poder, com os meus braços, alcançar o máximo de pessoas possível, com a minha voz, alcançar o máximo de pessoas possíveis, de famílias, né, possível, para que a gente possa fazer um Brasil e um mundo melhor, de famílias que trabalham bem, que fazem carreira dentro do negócio familiar e que são prósperas. Porque se você parar para pensar, no mundo todo somos 95% de empresas sendo empresas familiares. E ninguém dá o devido valor a essa característica dentro dos negócios. Então, eu quero, nesses 5 anos, mostrar que essa é uma característica importante e decisiva para o mercado. Olha, uau, gente, uau. É só o que a gente tem para falar, é uau. Encerramos por aqui, né? Gente, vamos embora. Vou ali tomar um café, fazer um café, tomar um café. Gente, Jaque, a nossa palavra de gratidão, né? Por você compartilhar mais uma vez um pouquinho do seu conhecimento, que é tamanho, que é imenso, que é gigante. Por você sempre trazer coisas novas, né? Todas as vezes que a gente, mesmo que a gente faça a mesma pergunta, e a gente sempre vai ter uma resposta diferente, uma resposta agregadora. Então, eu agradeço por tudo, pela partilha conosco, pela partilha com quem nos escuta, com quem nos acompanha. E eu tenho certeza que, às vezes, pode parecer pouquinho que a gente está fazendo, mas é muito em relação a muitas pessoas que acham que não precisam fazer sua parte. Né? Então, eu sei que um pouquinho que a gente faz todos os dias, esse trabalho que a gente faz formiguinha de gravar um podcast, de gravar no YouTube, mesmo que muitas pessoas às vezes não reconheçam e não valorizem tamanha como é que fala? Tamanha saciedade que ela poderia ter se ela consumisse esse conteúdo, mas eu acho que a gente está caminhando numa direção certa e eu agradeço você por compartilhar conosco e com quem nos acompanha. Né? Então essa é a minha palavra para você, sempre. Isso aí. Gratidão. Deixa eu jogar no Gratidão. Ela falou tanto. Gente, o que eu vou falar agora? Fala, mulher, fala. Gratidão. Eu sempre falo que você é uma pessoa que você tem umas palavras, uma riqueza nas palavras, em conseguir ajudar as pessoas de diversas formas. Que a gente fica pensando, onde que estava essa mulher? Onde estava essa mulher na minha vida? Da nossa vida. Mulher, cadê essa? Não tira tanta coisa assim, né? Eu agradeço muito vocês por tudo, não só por hoje, mas por tudo. E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente faz as coisas com
coração, com amor, colocando Deus na frente, né, a gente faz o bem para o outro. Às vezes você não sabe por que você está falando aquilo, mas naquele momento, né, Deus te toca, né? O que você acredita aí? Deus é o que eu acredito, mas o que você acredita? Ele me toca e as coisas vão, sabe? Né? Junto com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já vivi, as palavras vêm. Né? Eu acho assim, as palavras vêm de uma forma mais, né, estruturada, porque é uma coisa que eu acho que eu desejo para todo o Brasil. Leia mais, né? Acho que a gente se torna pessoas mais ricas quando a gente lê mais. A gente tem visto muito, mas tem lido pouco. Então, é uma das coisas que eu desejo tanto para nós, que a gente também já faz muito isso, mas para quem está nos ouvindo, que se aprofunde, leia livros, vá conversar com as pessoas são um livro aberto. É só perguntar. Acho que é bom a gente ser curioso, né? Sempre, né? Seja curioso. Vamos ser curioso. Curioso de coisa boa, né? Exatamente. De coisa boa. Curioso por conhecimento. Não pela vida do outro, mas pelo conhecimento. As perguntas curiosas. E, pessoal, nossos contatos vão estar aqui embaixo, tá? Vivian, seu arroba coach Vivian Carla, Giovana Rodrigues, OF. E @Jaqueline Rocha, _. Segue a gente. Aqui, ó. Segue a gente no YouTube, Pode Empreender Sim. Segue a gente no Instagram, pelas nossas redes sociais aqui. E também no Spotify, nas redes de podcast. Estamos em todas as plataformas. E se for aqui da nossa cidade, venha nos visitar tomar café na casa 432, né? Então, você tá acabando a voz já. Pronto, eu falei que eu vou fazer outra, já tá até acabando a voz da coach aqui, ó. Foi, gente, ó. Gratidão. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Beijo.